Olá, pessoal que está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de especialista legislativo. Neste vídeo, trataremos da parte inicial do assunto de técnica legislativa e noções de regimento interno. Trataremos dos dois primeiros pontos, de órgãos legislativos e estrutura e organização geral dentro do legislativo, tá? Vamos passar pela Constituição Federal, os dispositivos que tratarem sobre órgãos legislativos e também pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Vamos começar. A Constituição Federal determina no seu artigo 44 e seguintes normas sobre o poder legislativo federal. Em seguida, observaremos os dispositivos da Constituição Federal que tratam sobre o Legislativo Estadual, o Legislativo do Distrito Federal e também o Legislativo Municipal, tá? Finalizando a Constituição, passaremos para a Constituição do Estado do Rio de Janeiro para tratarmos sobre os dispositivos daquela Constituição que abordam o Poder Legislativo também, tá? Então, começando sobre o Poder Legislativo Federal, a Constituição disciplina no seu artigo 44, que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então percebam que no âmbito federal, o poder legislativo ele é bicameral, possui duas câmaras. A Câmara dos Deputados, que é composta por deputados federais, e o Senado Federal, que é composta por senadores da República, tá? As duas câmaras compõem o Congresso Nacional, tá? Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Então, a cada eleição, escolhe-se novos representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a legislatura que se inicia em janeiro seguinte ao mês de outubro que ocorreu a eleição, tá? Então, olhando as eleições que ocorreram na Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 2014. Então, a legislatura daquela eleição começa no ano de 2015 e se encerra no ano de 2018, tá bom? Diferenciar a legislatura de mandato, de sessão legislativa e de período legislativo. Ao final teremos um resumo, mas aqui já adianto que mandato é diferente de legislatura, em que pese a maioria dos mandatos comportem a mesma quantidade de tempo da legislatura, existe um mandato que é o de senador, que comporta 2 legislaturas, porque o senador tem um mandato de 8 anos, veremos isso mais à frente, tá? Mas adiantando que há essa diferenciação. Vamos passar para o artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal, né? Então, proporcionalmente à população, cada estado e o Distrito Federal terão representantes na Câmara dos Deputados, né? Como que são escolhidos? São escolhidos pelo sistema proporcional. Anderson, qual é o outro sistema existente no Brasil? Esse é o sistema majoritário, que se escolhe quem tiver mais votos vai ser o escolhido. Aqui no sistema proporcional, não. Diante dos partidos existentes, faz-se um cálculo do quociente eleitoral, depois do quociente partidário, e aí se obtém quem são os representantes eleitos dentro daquela coligação ou daquele partido. E pode haver, e existe sempre, situações de, em determinado partido, algum candidato receber muitos votos, mas não ser eleito, e em outro partido, um outro candidato recebeu menos votos do que aquele primeiro candidato que não foi eleito, mas conseguiu a eleição, tá? Essa é a sistemática do sistema proporcional. Anderson, eu quero entender melhor. Não vai cair na sua prova esse sistema proporcional, como que ele funciona. Vai cair apenas para você entender
que para a Câmara dos Deputados é proporcional e para o Senado Federal é majoritário. Em outro vídeo, tratarei melhor a diferenciação entre sistema proporcional e sistema majoritário, explicando com mais detalhes estes dois sistemas, tá? Mas aqui é oportuno apenas destacar estas informações. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, por este dispositivo da Constituição, é possível destacar que a Câmara dos Deputados ela vai ter, mais uma vez, representantes do povo com base na proporção à sua população de cada estado e do Distrito Federal, assegurando-se sempre que em cada uma das unidades da federação tenha no mínimo 8 deputados federais e no máximo 70 deputados federais. Anderson, qual é o número total da Câmara dos Deputados? A Constituição não previu. Existe a Lei Complementar número 73, que determinou que este número é de 513, tá? E diante deste número faz a estatística, procura-se a quantidade da população com base no IBGE, e aí o Tribunal Superior Eleitoral informa aos tribunais regionais eleitorais essa quantidade, e aí, um ano antes das eleições, é obtido o número de cada um desses estados e do Distrito Federal para representação na Câmara dos Deputados, tá bom? Então, para o concurso, você tem que saber que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Esse número é estabelecido em uma lei complementar e não em uma lei ordinária. Esse número é baseado na proporção à população daquela unidade da federação, e em qualquer uma das unidades da federação assegura-se um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados federais, tá? Anderson, no caput a gente viu que a Câmara dos Deputados ela é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. E o território vai ter quantos deputados? Aí vem o parágrafo 2º determinando que cada território elegerá 4 deputados federais, independentemente do tamanho do território, quando ele existir, né? Atualmente não existe território federal, mas se vier a existir com base no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal, aí aquele território terá representantes na Câmara dos Deputados no número fixo de 4 deputados federais, tá bom? Passando para o artigo 46, que trata sobre o Senado Federal, a organização ou a composição do Senado Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Já tem duas diferenciações expressas da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. A gente viu que a Câmara dos Deputados ela é composta por representantes do povo. Aqui a gente está vendo que o Senado Federal é composto por representantes dos estados e do Distrito Federal, né? Percebam que o Senado Federal não terá representantes de territórios. Por favor, não esqueçam esse detalhe, tá? A Câmara dos Deputados pode ter sim representante proporcionalmente ao tamanho, né, dos estados e do Distrito Federal, e também terá representantes dos territórios se vierem a existir. E aí é um número fixo de 4, como acabamos de ver no parágrafo 2º do artigo 45. Então, fica esse destaque: representante do povo, Câmara dos Deputados, representante dos estados e do Distrito Federal, Senado Federal. Além disso, há a diferenciação do princípio das eleições, de como aqueles parlamentares integrarão a casa no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados.
No artigo 45, vimos que a Câmara dos Deputados, o sistema adotado nas eleições é o proporcional. Aqui no Senado Federal, no artigo 46, estamos destacando que o sistema eleitoral adotado é o majoritário, tá bom? Mais uma vez, o que é o majoritário? Quem recebeu mais votos está eleito, tá? Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Esse mandato a gente destacou lá no início, no parágrafo único do artigo 44, né? Então, cada estado e o Distrito Federal terão a mesma quantidade de representantes no Senado Federal, que é 3 parlamentares, né? Então, não é 4 senadores, não é 2, e sim 3. Se são 27 unidades da federação, então no Senado Federal nós temos 81 senadores, 3 por cada unidade da federação, né? 26 estados e 1 Distrito Federal, tá bom? Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Como é que funciona isso? Em uma eleição, escolhe-se um senador de cada unidade da federação. Na eleição seguinte, 4 anos depois, escolhe-se 2, né? Aquele 1 que foi eleito na primeira eleição, ele só vai sair na segunda eleição posterior, né? E aí vai sempre havendo essa renovação. Em uma eleição renova-se 1 terço dos representantes de cada estado e do Distrito Federal. Na outra eleição renova-se 2 terços, né? Frisando que o mandato do senador é de 8 anos e aí justifica-se essa forma de renovação, tá? Além disso, há o destaque do parágrafo 3º de que cada senador será eleito com 2 suplentes. O que é isso, Anderson? Suplentes? É o que fica na reserva aguardando ser chamado. Na Câmara dos Deputados, a suplência é determinada pela lista do sistema proporcional. Aquela coligação ou partido teve o mais votado e ele foi eleito. O segundo mais votado fica na primeira suplência, aguardando a vaga se ocorrer durante o mandato daquele parlamentar. No Senado Federal é diferente. Não é pela coligação, e sim pelo do partido. E junto àquele candidato a senador, ele escolhe os seus 2 suplentes, certo? Então já fica fixado quem serão os suplentes daquele senador em caso de vaga dele durante o mandato, tá? E aí aqui não tem problema ser parente, ser irmão, ser esposa, ser marido. Aqui não tem essa situação de nepotismo, tá? Há até uma emenda à Constituição, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição tentando mudar essa estruturação, mas atualmente é o que existe, tá? E para finalizar sobre as disposições preliminares do Poder Legislativo Federal, há o artigo 47 da Constituição, que disciplina que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, para deliberar sobre qualquer proposição existente na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ou ainda em qualquer uma das comissões internas destas 2 casas, é necessário ter pelo menos a maioria dos componentes daquela casa. Então, o Senado Federal, para começar a tratar de determinada matéria, precisa ter presente, dos 81 senadores existentes, precisa ter presente na sessão 41. É o primeiro número inteiro acima da metade. Qual é a metade de 81? É 40,5. Então, o primeiro número inteiro superior à metade aqui, no caso, é 41. Digamos que na sessão estejam esses 41 senadores. Então, dá para começar a deliberar sobre determinada proposição naquela sessão. Para aprovar qualquer uma proposição naquela sessão em que estão presentes os 41
que é o número mínimo para começar uma sessão, uma deliberação em sessão, aquela proposição vai poder ser aprovada se a maioria daqueles presentes aprovarem. Ou seja, dos 41, quantos que devem concordar? A maioria. Qual é a maioria de 41? A maioria de 41 é o primeiro número acima da metade. Metade de 41 é 20,5. E aí, o primeiro número inteiro superior é o número 21. Então, nesta sessão, dos 41 presentes, se 21 senadores aprovarem, aquela proposição será aprovada. Tá bom? Isto é o que eles chamam de maioria simples. Se a Constituição determinar, ou o regimento interno determinar, que é por maioria absoluta a aprovação, e não basta a presença só, como aqui destaca no artigo 47. A presença, sim, é de maioria absoluta. Mas, além da presença, a aprovação tem que ser por maioria absoluta. Aí vai independer do número de presentes. Se tiver presente 41, que é o mínimo, né, até os 81, independentemente do número, expressa-se que, se 41 senadores aprovarem, aquela proposição será aprovada naquele dia daquela sessão. E se estiverem presentes, então, 70 senadores, é mais do que 41. Exatamente. Mas se a disposição constitucional ou a disposição regimental determinar que a aprovação tem que ser feita pela maioria absoluta, esses 70, se fosse só a maioria simples, seria o primeiro número acima da metade, que é 30, mas no caso aqui 31, se forem só 70 presentes. Só que se a determinação constitucional ou regimental for de maioria absoluta, não vai ser 31 que poderão aprovar, e sim, mais uma vez, 41 senadores, porque é a maioria absoluta da casa. Tá? Professor, estou achando confuso ainda. Eu vou também fazer outro vídeo em apartado explicando melhor o que é uma maioria absoluta, o que é uma maioria simples, ou também chamada de maioria relativa, e ainda o que são chamadas de maiorias qualificadas, né? Quórums qualificados, 2/3, 3/5, tá? Explicando melhor esses conceitos, porque às vezes o candidato se perde nesses conceitos e aí confunde bastante, tá? Mas farei um vídeo apartado para explicar com números, com exemplos melhores, citando os exemplos, para deixar claro e tirar qualquer dúvida sobre essas disposições de quórum, maioria simples, maioria absoluta e quórum qualificado, tá? Aqui encerramos os artigos que tratam sobre o poder legislativo federal dentro da Constituição Federal. Vamos passar para os artigos que tratam do poder legislativo estadual, dentro da organização do poder legislativo estadual, né? O artigo que trata sobre o poder legislativo estadual, a organização dele, é o artigo 27 da Constituição Federal. O número de deputados à Assembleia Legislativa, é o nome da casa que compõe os deputados estaduais, né? Esse número de deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Essa é a primeira regra. Então, a regra é que, sabendo o número, conforme a lei complementar, que vimos lá no parágrafo 1º do artigo 45, determinar por cada ente da federação, com base naquele número, sabendo aquele número, eu multiplico por 3, ou seja, corresponde ao triplo, eu vou saber o número de deputados estaduais. Exemplo, se for o mínimo, como consta lá no parágrafo 1º do artigo 45, se for o mínimo de 8 naquele determinado estado, 8 deputados federais, então, na Assembleia Legislativa daquele estado respectivo, terão 3 vezes 8, 24 deputados estaduais, certo? Ok. E aí a segunda situação. Atingido o número de 36, ou seja, quando eu chegar em 36 deputados estaduais, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Não entendi. Vamos de novo. Quando eu chegar no número 36 de deputados estaduais,
eu não faço mais o cálculo de triplo, né? Eu faço outro cálculo. Qual? Eu pego o 36 e vou somar. Será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, se for 8 deputados federais, serão quantos deputados estaduais? 3 vezes 8, 24. Se forem 9 deputados federais, serão 3 vezes 9, 27 deputados estaduais. Se forem 10, serão 30 estaduais. Se forem 11 federais, serão 33 deputados estaduais. Se forem 12 deputados federais, serão 36 deputados estaduais. Aqui cheguei no limite. Então, a partir de 13 deputados federais, o cálculo já é outro. Então, o estado que tiver 13 deputados federais, o cálculo não vai ser 13 vezes 3, e sim 36 mais quanto que passou de deputados federais do número 12. Aqui a gente está vendo o exemplo do número 13. Então, passou apenas um. Então, esse 1 eu somo lá 36. Naquele estado em que tiver 13 deputados federais na Câmara dos Deputados, aquele mesmo estado terá na sua Assembleia Legislativa 36 mais 1, 37. Anderson, e se for 70, que é o máximo, também é acima de 12, né? Então, quanto acima de 12, o número 70 é 58 deputados federais. Então, eu pego 58 e somo a 36, que vai dar 94, tá? Então, o número máximo de deputados estaduais em uma Assembleia Legislativa é 94, tá bom? Mais à frente tem uma tabela explicando um por um de cada um dos estados a quantidade de deputados estaduais, tá bom? Fazendo esse cálculo. Se for até 12 deputados federais, eu multiplico por 3. Se for acima de 12, eu somo 36 mais a diferença do número de deputados federais com 12, e aí chego no número de deputados estaduais, tá? Passando, vamos agora para o Legislativo Municipal. Qual é a composição do Legislativo Municipal? O artigo 29, inciso 4, disciplina, né? Tem a seguinte redação: o município reger-se-á por lei orgânica e não por constituição municipal, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, né, intervalo entre um turno e outro, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ó, o nome da Casa Legislativa no âmbito municipal é Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 4, que trata da composição da Casa Legislativa Municipal. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de. Então, em cada um dos municípios, a Câmara Municipal pode chegar até a quantidade de vereadores que constem em cada uma das alíneas que vamos destacar, comparando com a quantidade de habitantes, tá? Aqui eu já friso de antemão. A proporção é de vereadores para habitantes e não de vereadores para eleitores. Já vi questões cobrar em cima desse ponto, e aí pode pegar o concursando de surpresa e poder errar essa questão, tá? Então, nós vamos analisar, são muitos incisos, são muitas alíneas dispondo qual é a composição da Câmara, e com base em cada uma composição vai variar comparando com a quantidade de habitantes. Exemplo, a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. E aí a cada linha vai aumentando 2 vereadores. O problema é que não é uma proporção exata, né? Não tem uma lógica que dê para ensinar e facilitar na memorização da proporção de vereadores para habitantes. Dentro de vereadores, nós vamos subindo a cada linha 2 vereadores. 9, 11, 13, 15, 17 e assim por diante, até chegarmos em 55, tá? Porém, a variação de habitantes, como citei, não é proporcional. Percebam que até 15 mil habitantes é 9 vereadores.
De 15 mil habitantes até 30, ou seja, aumentou mais 15. Aqui seria beleza. Mais 15, 11 vereadores. O problema é que na linha C não sobe só mais 15, sobe mais 20 mil habitantes. E aí é 13. De 15 vereadores, aumenta, além de 20, não aumenta mais 20, aumenta 30. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes até 80 mil habitantes. 17 vereadores, municípios, aí já aumentou 40, de 80 mil habitantes até 120 mil habitantes. A linha F permaneceu em 40, né? De 120 mil habitantes até 160 mil habitantes, são 19 vereadores. A linha G já alterou, não é só 40, já passou para 140. Percebam que não é constante a variação de habitantes. 21 de 160 a 300 mil, 23 de 300 mil a 450 mil, 25 de 450 mil a 600 mil, 27 de 600 mil a 750 mil habitantes, 29 de 750 a 900 mil, 31 de 900 mil a 1 milhão e 50 mil habitantes, 33 de 1 milhão e 50 a 1 milhão e 200, 35 de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 350, 37 vereadores de 1 milhão e 350 até 1 milhão e 500, 39 vereadores de 1 milhão e 500 a 1 milhão e 800, 41 vereadores de 1 milhão e 800 a 2 milhões e 400, 43 vereadores de 2 milhões e 400 a 3 milhões, e aí a partir desse, a cada 2 vereadores aumenta 1 milhão. 45 vereadores de 3 a 4 milhões, 47 vereadores de 4 milhões de habitantes até 5 milhões de habitantes, 49 vereadores de 5 milhões a 6 milhões, 51 vereadores de 6 a 7 milhões, 53 vereadores de 7 a 8 milhões, 55 vereadores de 8 a mais de 8 milhões de habitantes. Tá? Então, o que eu memorizava quando eu estudava para esses concursos? Eu memorizava o primeiro, que é 9 vereadores, no mínimo 9 e no máximo 55 vereadores, sendo que nos municípios que são até 9 vereadores, eu tenho que ter até 15 mil habitantes. Nos municípios que tem até 55 vereadores, eu tenho que ter mais de 8 milhões de habitantes. Só aí eu já ajudava. O outro que eu memorizava era do município que eu morava e ainda hoje moro, que é São Luís. São Luís tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Se encaixa na situação da linha L de 31 vereadores, que é de 900 mil habitantes a 1 milhão e 50 mil habitantes, tá? Então, você que está estudando para concurso, tente memorizar a quantidade de habitantes do seu município e saber onde ele se encaixa. Aí você sabendo o primeiro do seu município e o último, já ajuda bastante a eliminar bastantes alternativas naquela questão que cobra esse assunto, tá? É claro, poxa professor, uma questão cobrar esse assunto, bastava a gente consultar aqui e a gente já saberia, isso não mede conhecimento. Mais uma vez, friso que a banca, ela pressupõe que todos os inscritos conhecem todo o conteúdo programático. A banca busca detalhes para excluir candidatos, porque ela, além de querer o mais qualificado, quer aquele mais atencioso, ou que se ateve a mais detalhes, enfim, tá? Então, tentem memorizar pelo menos a primeira linha, a última e a linha do seu município. No final do vídeo tem um gráfico, uns exemplos de alguns municípios e vocês vão perceber que a quantidade de vereadores não precisa ser necessariamente o máximo. Eu peguei um exemplo de Angra dos Reis. Angra dos Reis tem 14 vereadores, mas pela quantidade de população, que é de 191 mil habitantes lá, eles poderiam ter até 19 vereadores, tá? Eles poderiam ter até mais, 21 vereadores, que lá tem 191 mil habitantes, pelo que eu constatei no site do IBGE, tá? Aí poderia ter até 21 vereadores e lá só tem 14. Quem que decide isso? A própria
o próprio município, a própria Câmara de Vereadores, com base no seu orçamento. Se quiser aumentar, pode, mas não pode ultrapassar do número 21, tá bom? Então, vamos retomar a análise agora deste assunto de organização do Legislativo, agora no tocante, para encerrar a Constituição Federal, no tocante ao Distrito Federal, que tem uma singularidade no Legislativo, em todos os órgãos em si do Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele comporta competências tanto dos estados quanto dos municípios. É um ente federado híbrido, né, misto. Então, o artigo 32 disciplina que o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, não pode ser dividido em municípios, reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Percebam que o nome da casa no Distrito Federal, ela mescla a casa do Estado com a casa do município. Qual é o nome da casa legislativa no Estado? Assembleia Legislativa. Qual é o nome da casa legislativa no município? Câmara Municipal. Então ele pega o nome Câmara com Assembleia Legislativa e aí mescla, forma Câmara dos municípios, né? E Legislativa dos estados, e aí compõe o Legislativo do Distrito Federal, também essa mescla. Perceba que o Distrito Federal não tem Constituição do Distrito Federal, e sim lei orgânica, tá? Certo, o Distrito Federal reger-se-á por lei orgânica, aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Essa Câmara promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. No parágrafo 3º desse artigo 32, disciplina que os deputados distritais e a Câmara Legislativa apliquem o disposto no artigo 27, que é o que trata sobre os deputados estaduais, aquela quantidade, né? Se for de 8 a 12 deputados federais na Câmara dos Deputados, né? Eu multiplico por 3. Se for mais do que 12, aí eu pego 36 e somo com a diferença do número de deputados federais com o número 12, e aí eu obtenho o número de deputados distritais. De antemão, o Distrito Federal só tem 8 deputados federais, então vai ser 8 vezes 3, terá então 24 deputados distritais. Passando agora para a análise da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, vamos analisar as disposições que ela apresenta do Poder Legislativo Estadual e do Poder Legislativo Municipal. O artigo 94 trata a disciplina do Poder Legislativo Estadual. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta de deputados, representantes do povo, eleitos entre cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, na forma da legislação federal. Aqui ele compila várias disposições que constam na Constituição Federal acerca dos requisitos para ser eleito como deputado estadual, né? Um deles é ser brasileiro, ter idade mínima de 21 anos, estar no gozo dos direitos políticos, ser eleito por voto direto e secreto, conforme o artigo 14 da Constituição Federal, né? E também os deputados estaduais têm a mesma situação de representação dos deputados federais, representam o povo, tá bom? Parágrafo único. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Aqui ele repete a mesma disposição lá do artigo 27 da Constituição Federal sobre esta situação de composição da Assembleia Legislativa. Porém, a lei complementar que decorre do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal, a lei complementar 73, disciplinou que o IBGE fará a divulgação da quantidade de habitantes de cada uma das cidades dos estados e, com base nisso, o TSE fará essa divisão de representação na Câmara dos Deputados para os deputados federais. Atualmente, a representação do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados é no número de 46.
Então, já não é desse primeiro cálculo que a gente vai fazer, e sim no segundo, né? Então, a gente pega o número 36 e soma com a diferença de 46, que é o número de deputados federais lá na Câmara dos Deputados, 46 menos 12. 46 menos 12 dá 34, certo? 34 com os 36, que é o máximo permitido dos 12, a gente chega ao número de 70 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que, se Deus quiser, você trabalhará lá como deputado, ainda não como deputado, né? Mas como servidor efetivo concursado deste concurso que está estudando, tá bom? Voltando para a análise destes dispositivos da Constituição Estadual, vamos passar para o artigo 95. Cada legislatura terá duração de 4 anos, iniciando-se com a posse dos eleitos. Aqui é interessante porque a posse do legislativo não ocorre junto com a posse do executivo. Do executivo é no começo do ano, né? Em janeiro, no início do ano. No legislativo, normalmente é no começo de fevereiro. Então percebam que a legislatura começa com a posse. E aí a legislatura das eleições de 2014, por exemplo, começou em fevereiro de 2015 e vai se encerrar em janeiro de 2019, tá? São 4 anos certinho, mas pega o primeiro mês do ano seguinte e perde o primeiro mês do ano que começou, né? No caso 2015, perdeu o primeiro mês e aí pegou o primeiro mês do último ano, tá bom? Mas são 4 anos, como a gente viu na Constituição Federal. Artigo 96. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. É a mesma disposição que consta no artigo 47 da Constituição Federal, né? E sobre essa situação de maioria absoluta, maioria simples, quórum qualificado, a gente mencionou, friso novamente, que trataremos em um vídeo apartado sobre essa temática. Parágrafo único. As deliberações a que se refere o caput deste artigo serão sempre tomadas por voto aberto. Como é que funciona a votação, Anderson? Veremos isso quando tratarmos de regimento interno nos vídeos seguintes, tá bom? Artigo 97. Ao Poder Legislativo fica assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, tá? Vamos ver ainda na Constituição do Estado do Rio de Janeiro o artigo 346, que trata sobre a composição do Legislativo Municipal. Neste artigo, há as mesmas disposições do artigo 29, inciso 4, que vimos da Constituição Federal, que vimos agora há pouco, tá? Então, não faremos a leitura porque são muitos dispositivos, mas é a mesma ideia. A cada inciso que vai passando aumenta 2 vereadores, no mínimo 9 nos municípios com até 15 mil habitantes, no máximo 55 nos municípios com mais de 8 milhões. No caso do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, há próximo de 6 milhões e meio de habitantes. Então, se encaixando nesses incisos aqui, ele vai chegar na quantidade de vereadores máxima de 51 vereadores, tá? É o máximo permitido. Mencionei que em Angra dos Reis não é o máximo permitido, que constitui a Câmara Municipal lá. O máximo é 21, mas lá só tem 14 vereadores, tá? Diminui até o custo, né? Para finalizar, antes de chegarmos nas questões que achei sobre esse tema da FGV, né? Vamos fazer uma análise dos quadros que resumem os dispositivos que vimos até agora. Aqui, neste primeiro slide, apresento as observações da diferenciação entre legislatura, mandato, sessão legislativa e período legislativo no âmbito federal. Percebam que a legislatura é de 4 anos, o mandato do deputado federal é de 4 anos, mas do senador é de 8. Então, o mandato do senador pega 2 legislaturas. Dentro do mandato, nós temos 4 sessões legislativas, que são o período de trabalho
dos deputados e dos senadores, né? Então, tem a primeira, segunda, terceira e quarta sessão legislativa. Dentro de cada sessão legislativa, nós temos 2 períodos legislativos. No âmbito federal, os períodos legislativos, o primeiro período legislativo é de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período legislativo é de 1º de agosto a 22 de dezembro. Tá? Neste outro slide, faço uma compilação do legislativo federal, estadual, municipal e distrital, mencionando as características de cada um. No âmbito federal, o sistema adotado é o bicameral, porque nós temos 2 câmaras. No estadual, municipal e distrital é apenas o sistema unicameral. No federal, nós temos o Congresso Nacional com 2 câmaras, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, nós temos os senadores, na Câmara dos Deputados, os deputados federais. Nos estados, que é o sistema unicameral, nós temos a casa que é chamada de Assembleia Legislativa, composta por deputados estaduais. Nos municípios, é o sistema unicameral também, a casa legislativa é chamada de Câmara Municipal e é composta por vereadores. Por fim, no Distrito Federal, o sistema também unicameral e há a mescla no nome da casa legislativa, que é Câmara Legislativa, mesclando a Câmara de Municipal da legislativa, que é do âmbito estadual. E aí forma a Câmara Legislativa formada por deputados distritais. Tá? Quais são as diferenças entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Fiz uma compilação aqui para você memorizar melhor. Tem a representação, que a Câmara dos Deputados representa o povo, e o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Qual é o sistema eleitoral adotado na Câmara dos Deputados? É o proporcional, e no Senado Federal, o majoritário. Qual é o número de vagas existentes na Câmara dos Deputados? A Constituição não determina o valor. Quem determina é a Lei Complementar 73, né? Que é de 513. Sendo que a Constituição assegura no mínimo 8 e no máximo 70 por unidade da federação. Observação que os territórios têm um número fixo de 4 deputados federais. No Senado Federal são 81 senadores, cada estado e o Distrito Federal tem o mesmo número, que é 3 senadores para cada, e os territórios não possuem nenhum senador, caso venham a existir. O mandato, como já falamos, Câmara dos Deputados, os deputados federais têm um mandato de 4 anos e os senadores de 8. A renovação da representação na Câmara dos Deputados a cada eleição é feita integralmente. No Senado Federal, a cada eleição, a renovação é feita de 1/3, na eleição seguinte, 2/3 alternadamente, né? E a suplência na Câmara dos Deputados é pela ordem do partido da coligação, na lista do partido da coligação, né? E no Senado Federal a suplência já vem junto, que são 2 suplentes, tá? Questões de concurso cobram, às vezes é 1 suplente só, 3 suplentes, então destacar a quantidade de suplentes no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, apresenta aqui a quantidade que a lei complementar determina. O TSE, né, apresentou atualmente, com base no fundamento do parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição Federal, a lei complementar determinou esse número máximo de 513, assim distribuído nos termos da publicação do TSE. Né? Percebam que o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais. Aqui no Maranhão, nós temos a representação de 18 deputados federais. São Paulo, que é o maior estado, tem o máximo permitido, que é de 70. O menor estado de população é o Roraima, que tem 8. Rondônia também tem 8. Amapá tem 8. Amazonas, Acre também tem 8. Na região norte, apenas o Pará, que tem um pouco mais, tem 17, né? Enfim, vários os estados estão todos esses aqui, e aí faz o cálculo para a representação na Assembleia. Como? Dessa forma. Diante do número, faz-se o cálculo. Multiplica por 3 ou soma 36 pela diferença da quantidade de deputados federais existentes menos 12. Está aqui o exemplo. No caso do Rio de Janeiro, pega os 46, tira 12 e soma com 36, que dá 70. Tá bom? Aqui um resumo de cada um dos estados. Nas câmaras municipais, para encerrar,
visualizamos a proporção, né? 9, 11, 13 vereadores, a depender do número de habitantes, percebendo sempre que é o número máximo, né, de vereadores, pode ter menos, tá? A depender da estruturação da lei orgânica e do regimento interno daquela casa, tá? Mencionei aqui alguns municípios para destacar a proporção de habitantes por vereador. Vamos perceber aqui. Montes Altos eu escolhi porque é o local onde eu sou eleitor. Lá tem quase 9 mil habitantes e pela aquela organização do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal e do artigo, não nos vinculamos aqui no Maranhão à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mas é a mesma redação, né? Percebe-se que são 9 vereadores porque é até 15 mil habitantes. E aí, proporcionalmente, são 995 habitantes por cada vereador. São Luís, que é a capital do Maranhão, tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. E aí o máximo permitido é 31 vereadores. Na realidade, São Luís tem até um pouco menos, porque pela Constituição é 1 milhão e 50 mil. Aqui esse dado que peguei é o dado que consta no BGE com a progressão para 2016. Esse número que destaquei aqui, comparando com o número 31, era relacionado às eleições de 2016, mas eles pegam o parâmetro de 2015. E aí tinha menos de 1 milhão e 80 mil, tá? Mas mesmo assim a proporção é muito maior do que em Montes Altos, por exemplo, né? Tem quase 35 mil habitantes para cada vereador. O Rio de Janeiro tem até mais, 6 milhões, é a segunda cidade mais populosa do nosso país, tem 6 milhões, quase 6 milhões e meio de habitantes, são 51 vereadores e a proporção lá é bem maior, 127 mil para cada vereador. Angra dos Reis tem 13.600 para cada vereador. São Paulo, que é a maior cidade, com maior população do país, 12 milhões, 218 mil, quase 219 mil habitantes por vereador, né, que é o máximo permitido é 55. E a Serra da Saudade, eu selecionei aqui do estado de Minas Gerais, porque é a cidade com menor número de habitantes. Percebam que 815 pode ter no máximo 9, e teve nessas últimas eleições de 2016 9 vereadores eleitos, e aí são um pouco mais de 90 habitantes para cada vereador representando, tá? Há essa discrepância, mas é a legislação nossa em vigor. Vamos responder 5 questões, 4 da FGV e 1 da FCC, sobre esse tema, tá? Primeira questão é da prefeitura, do concurso da Prefeitura de Paulínia, em São Paulo, para a Guarda Municipal. O município é regido por uma lei orgânica e deve observar os princípios estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição do respectivo Estado. A respeito dos vereadores, deve ser observada a regra de proporcionalidade entre número de vereadores e deputados estaduais? Não, né? Subsídio dos vereadores e do prefeito? Também não. Número de vereadores e a população? Varia de acordo com o número de habitantes, está certo, né? Letra C está correta. Letra D, o número de servidores que possuem e uso do prefeito? Também não. E letra E, a sua jornada de trabalho e a dos deputados estaduais? Também não. A letra a ser marcada nessa primeira questão é a letra C, tá? O número de vereadores é proporcional ao número da população, ao número de habitantes, tá? Segunda questão do concurso da Controladoria Geral do Estado do Maranhão para o cargo de auditor. Perceba o nível superior, né? X é deputado federal representando o estado Z. Com problemas de saúde, sua permanência em Brasília se tornou inviável. Desejando continuar na vida política, consulta seus assessores sobre o número de vagas para deputado estadual do estado Z. Em resposta, sua assessoria indica que o número de deputados estaduais deve, nos termos da Constituição Federal, corresponder, em princípio, ao letra A, dobro da representação do Estado na Câmara dos Deputados, triplo, quádruplo, quíntuplo ou sextuplo. É o triplo, né? 3 vezes a regra, em princípio, destacou bem a questão.
né? Não diz que sempre vai ser assim, mas a regra é que seja o triplo, tá? Poderia gerar um recurso? Até poderia, mas a questão está muito clara, gente. Em princípio, essa é a regra. Tem outra? Tem. Mas de antemão a gente já aplicaria essa, só não se aplica se o número de deputados federais na Câmara dos Deputados for acima de 12, né? Então a letra a ser marcada nessa segunda questão é a letra B de bola. Terceira questão, concurso da Prefeitura de Recife para o cargo de analista de controle interno. No que concerne à organização dos poderes disciplinada na Constituição Brasileira de 88, assinale a afirmativa correta. Letra A. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União? Não, né? O artigo 44 da Constituição Federal é bem claro, selecionou apenas as duas câmaras. O Tribunal de Contas não é órgão do Legislativo, ele é um órgão que auxilia o Legislativo na sua função típica de fiscalização, tá? Verificar os artigos 70 e seguintes da Constituição Federal para ver as disposições sobre o TCU. Letra B. Os representantes do povo são eleitos para a Câmara dos Deputados pelo sistema majoritário. Errado, né? Errado só essa parte final, porque os representantes do povo são sim eleitos para a Câmara dos Deputados, mas não pelo sistema majoritário, e sim pelo sistema proporcional. Letra C. Os representantes dos estados e do Distrito Federal são eleitos pelo princípio proporcional para o Senado Federal. Também o erro é só no sistema de eleição, né? Não é sistema proporcional e sim sistema majoritário. O Senado sim é representado, tem representantes dos estados e do Distrito Federal na mesma quantidade de número, que é de número 3, né? 3 senadores. Letra D. Cada legislatura terá duração de 4 anos, sendo os deputados federais eleitos para mandato de 4 anos e os senadores para mandato de 8 anos. Certinho, perfeito. Essa é a alternativa a ser marcada. Vamos ver o erro da letra E. A representação por estado na Câmara dos Deputados não poderá ser inferior a 3 deputados e nem superior a 55 deputados? Errado, né? A Constituição, no parágrafo 1º do artigo 45, determina que o mínimo seja 8 e o máximo de 70, né? Sendo que nos territórios é um número fixo de 4 deputados. Esse 55 é para a Câmara Municipal. O mínimo é 9, né? Conforme o inciso 4, a linha A do artigo 29 da Constituição Federal. E o máximo é de 55 vereadores naqueles municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Certo? Então a letra a ser marcada nessa terceira questão é a letra D de dado. Questão 4. Concurso da Fiocruz para assistente técnico de gestão em saúde. A estrutura do Poder Legislativo Federal e estadual é unicameral, bicameral, multicameral, bicameral e unicameral, respectivamente. Unicameral e bicameral, respectivamente. A gente destacou que o Poder Legislativo Federal ele tem 2 câmaras, então ele é bicameral, e todos os demais, estadual, municipal e distrital, o sistema adotado é unicameral, apenas uma câmara, apenas uma casa legislativa. Então a letra a ser marcada aqui é que determina bicameral e unicameral, porque o Legislativo Federal é bicameral e o Legislativo Estadual é unicameral, né? Então na questão 4, a letra D de dado a ser marcada. Aqui apresento uma questão da FCC que apresenta também questionamentos sobre esses dispositivos que tratamos, só para frisar sobre os pontos principais. Concurso para a Prefeitura de Teresina, analista de gestão pública, cargo de nível superior. A respeito do Congresso Nacional, considere. Item 1. O número total de deputados será estabelecido por lei complementar? Perfeito. Correto. Parágrafo 1º do artigo 45, né? Inciso 2. Item 2. Cada território elegerá 4 deputados? Exatamente a mesma redação do parágrafo 2º do artigo 45. Item 3. Cada senador será eleito com um suplente. Um suplente não, são 2 suplentes, né? Vimos lá no artigo 46. Item 4. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, ok.
eleitos pelo sistema proporcional. Errado, não é proporcional e sim majoritário. Está correto o que consta apenas nos itens 1 e 2, né? Então a letra C a ser marcada nesta questão, tá certo? Aqui a gente encerra este vídeo inicial para que tratamos sobre os órgãos legislativos e a estrutura e organização geral desses órgãos, né? Nos próximos vídeos trataremos sobre o processo legislativo. Esse tema é bem denso, tem muitas disposições, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual e mais ainda no regimento interno da Assembleia Legislativa, tá? Muita atenção nos próximos vídeos. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, para ajudar. Deixe um like nos vídeos. Estudem bastante. Essa vaga é de vocês e contem comigo para qualquer dúvida, a qualquer ajuda nesta jornada até o sucesso desse cargo, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.